Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Abel Fiorotti. Eu ensino você contabilidade, impostos, bookkeeping aqui nos Estados Unidos. Então você brasileiro que tem interesse em saber mais como administrar o seu negócio, como recolher de maneira eficiente e inteligente os impostos aqui nos Estados Unidos, esse vídeo é para você. Essa é a série Desvendando a Contabilidade Americana. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para você que está no Brasil, até mesmo você brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, sobre como funcionam os impostos, como que é a tributação aqui nos Estados Unidos. Muitos alunos, inclusive empresários, clientes aqui do escritório, eventualmente me perguntam: Abel, qual é a alíquota? Como é que eu pago o imposto nos Estados Unidos? Abrir uma empresa, como é que se paga o imposto? Quanto de imposto eu vou pagar? Qual é a carga tributária? Para começo de conversa, o sistema tributário americano, ele também é complexo, ele não é tão simples como muita gente imagina. O tax code aqui nos Estados Unidos é enorme, existem regras para várias finalidades, então você tem que estar atento e nunca, jamais, você deve menosprezar um apoio profissional. Então, dependendo da situação, se for muito complexa a situação da sua empresa, eu recomendo que você procure um profissional habilitado, um tax preparer, um tax advisor, um contador para poder lhe ajudar. Mas eu vou te explicar de maneira didática aqui, uma linguagem fácil, simples e descomplicada, para que você entenda como funcionam os impostos aqui nos Estados Unidos e consiga, com isso, tomar boas decisões financeiras na sua empresa. Então, esse vídeo é para você, empresário, entender como funciona e, de uma vez por todas, desvendar como que é a contabilidade aqui nos Estados Unidos. Na verdade, a nossa série é para isso. Então, se você já está gostando desse vídeo, se você gosta do nosso canal, dos vídeos, por favor, inscreva-se e compartilhe com seu amigo. Mas vamos lá, na prática, que eu vou te ensinar como funcionam os impostos aqui nos Estados Unidos, os taxes, a tributação. Vamos lá? Na prática. Então, quando a gente fala de imposto aqui nos Estados Unidos, é importante você entender que todo americano, todo cidadão e até estrangeiros que tenham renda aqui nos Estados Unidos precisam fazer a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos se cumprir certos requisitos em termos de valores, tá? De montantes, e também se oferir algum tipo de renda. O conceito de renda aqui nos Estados Unidos ele é bem amplo, como vocês podem ver aí nos slides. Qual que é a fórmula do recolhimento de imposto aqui nos Estados Unidos? Aqui nós estamos falando de indivíduos. Por que indivíduos, Abel? Porque a maior parte das pessoas que pagam imposto aqui nos Estados Unidos são indivíduos. Os números de declarações que são enviadas para o IRS, que é a Receita Federal Americana, a maior parte dos contribuintes são individuais, apesar de ter muitas empresas. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos tem um tipo de tributação que não existe no Brasil. Você que está no Brasil, você que é contador, você que é empresário e mora no Brasil, está habituado ao sistema brasileiro, sabe que nós temos o MEI, temos empresas no Simples Nacional, temos empresas de lucro presumido e lucro real. Aqui nos Estados Unidos, toda empresa ela só vai pagar o imposto pelo lucro, tá? O lucro. Só que aqui nós temos um tipo especial de empresa que chama-se Pass-Through Entity, ok? O que é isso? É uma tributação transparente, onde que quem paga o imposto não é a empresa. A empresa não tem nenhum tipo de tax liability, não tem nenhum tipo de passivo tributário. Quem vai pagar o imposto são os donos da empresa. É um tema um pouco mais complexo que eu vou fazer, inclusive, um outro vídeo, vou explicar como é que funcionam as empresas pass-through entities, mas nós temos alguns tipos de empresa que são tributadas dessa maneira aqui nos Estados Unidos. O importante é você entender que, no final das contas, numa pass-through entity, que a maior parte dos pequenos empresários aqui nos Estados Unidos, inclusive eu, a minha empresa é uma pass-through entity, a maior parte dos contribuintes americanos que têm negócios utiliza esse tipo de estrutura, recolhem dessa forma, então quem acaba pagando no final o imposto da atividade econômica de uma empresa é o indivíduo. E o que confunde muitas vezes é que mesmo que você não distribuiu, ou seja, você não recebeu nenhum dólar de retirada dessa empresa, se ela teve lucro, esse lucro vai ser atribuído e você vai ter de pagar. E como é que você paga na parte individual? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Enfim, a estrutura é básica como no Brasil. Você tem uma renda, você vai ter deduções, você vai ter o taxable income, que é o lucro tributável e sobre ele vai incidir uma alíquota. Porém, essa alíquota ela é progressiva. Como no Brasil, ela varia de 0% a 37%. Então, nós temos aí 10% para quem depende do tipo de como a pessoa vai declarar. Ele pode ser solteiro, pode ser declaração conjunta, pode ser um chefe de família. Como no Brasil também, é o status de como você vai fazer a sua declaração. Não vou entrar muito em detalhes, que eu quero mostrar para você o funcionamento
genérico nesse vídeo, depois nós podemos fazer vídeos mais específicos, onde eu vou a fundo em cada tema. É importante você saber que a tabela vai até 37%. Então, o máximo que o indivíduo aqui nos Estados Unidos vai pagar de imposto de renda é 37%. Porém, é importante, você não paga 37%. Vamos supor que eu tenho $600 mil de renda aqui, eu sou solteiro, então eu vou pagar 37%? Não. Você vai pagar 10% até 11 mil, 12% da diferença de 44 para 11, 22% da diferença de 95 para 44 e assim sucessivamente na tabela, que é uma tabela progressiva. E aí a gente tem dois tipos de alíquota. Um marginal rate, que é uma alíquota marginal, e um effective rate, que é uma alíquota efetiva, que é o quanto efetivamente você está pagando em relação à sua renda, ok? A sua renda tributável, que é taxable income. Um exemplo simples aqui. O contribuinte solteiro teve rendimentos no valor de $30 mil e dedução de 10 mil. Então, ele vai pagar o imposto sobre a renda tributável, sobre o taxable income de $20 mil, ok? 30 mil de renda bruta menos 10 mil de dedução, $20 mil. Usando a tabela de 2023, e aí eu vou voltar, né, a tabela, ele vai pagar 10% sobre 11 mil e sobre 20 mil para 11 mil, que a diferença é 9 mil, ele vai pagar 12%. Então, ele paga 10% sobre 11 mil e paga 12% sobre 9 mil, total $2.180 vai ser o valor que ele vai pagar de income tax, ok? Lembrando que aqui nos Estados Unidos existem outros tipos de impostos também, como, por exemplo, o Self-Employed Tax, que eu vou fazer um vídeo específico explicando você como fazer o recolhimento e como calcular isso também para poder ajudar, porque eu sei que tem muitos empresários aqui nos Estados Unidos, pequenos empresários, que não faz o devido recolhimento trimestralmente como deve ser feito o recolhimento dos Estimated Tax Payment aqui nos Estados Unidos, que é uma obrigação legal que muitas vezes acaba tendo que pagar penalidades quando faz a declaração de ajuste no tax season. Então é importante estar falando para isso. Uma forma ampla, para você entender, nós temos o seu rendimento, que ele é bem amplo, menos as exclusões. Existem exclusões que diminuem ou são desconsideradas no seu income, são exclusas mesmo. Essas exclusions, por exemplo, se você faz o investimento no Municipal Bonds, os juros que você recebe desse Municipal Bond é um rendimento, né? É um valor que você recebeu de juros por ter comprado um título local, de um governo local aqui nos Estados Unidos, um condado, um estado. Só que esses juros são isentos de tributação de imposto de renda. Neste caso, há uma exclusão, então você vai excluir ele do total da sua renda. Depois você tem deduções acima da linha e abaixo da linha. O que é a linha? É o que a gente chama aqui de AGI, Adjusted Gross Income, ou rendimento bruto ajustado. Essa linha é muito importante para quem trabalha com impostos, sabe que é muito importante, é um conceito que inclusive você que é contribuinte deve conhecer. E que lá no seu formulário individual de imposto de renda vai estar descrito qual é o valor do seu AGI. E é um número usado, inclusive, para calcular nível de pobreza aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, esse rendimento bruto ajustado é um conceito muito importante, é importante que você entenda um pouquinho de como ele funciona. Menos a dedução padrão, que é como se fosse no Brasil, que tem lá o desconto simplificado, aqui também existe uma dedução padrão, e também você pode fazer o ARA+, que é o detalhamento, mas ultimamente, depois da reforma tributária de 2017, do governo Trump, a dedução padrão tem sido muito utilizada pelos contribuintes aqui nos Estados Unidos. Temos também um Qualified Business Income Deduction, e aí a gente vai chegar no Taxable Income, que eu mostrei primeiro uma fórmula bem simples, para você entender genericamente o conceito, e aqui a gente vai indo para o detalhamento, ok? Porque depois das exclusões, depois que você tem o valor da alíquota do quanto você tem que pagar, você ainda vai ter créditos, que diferente da dedução que diminui a base de cálculo do quanto você vai pagar de imposto, o crédito, ele diminui o seu tax bill mesmo. Se você tem, por exemplo, $5 mil de imposto a pagar, se você tem um crédito de $1.000, você vai ter que pagar $4 mil de imposto, ok? Quando você fala de imposto de empresa, eu vou passar para vocês aqui também, bem rapidamente, quais são os formulários. Eu costumo dizer que para os meus alunos que a questão tributária aqui nos Estados Unidos, lidar com o IRS é preencher formulário. Então você precisa saber quais formulários e de que forma preencher adequadamente cada formulário. Então, o formulário de declaração de imposto de renda individual é esse aqui, ó, formulário 1040. Então, todo contribuinte americano, né, que é residente fiscal nos Estados Unidos, inclusive green card holders, pessoas que têm visto aqui de trabalho que já passaram o teste substancial de presença, que são conceitos, eu reconheço, complexos,
mas que eu vou explicar ao longo da série cada um deles. Vou dar exemplo, vou passar planilhas, vou estar te explicando cada exemplo para que você fique tranquilo e entenda de uma vez por todas como que funciona a contabilidade aqui nos Estados Unidos. O Schedule C, que é um outro formulário que você declara junto com o 1040, onde você vai declarar e reportar toda a sua movimentação financeira, sendo um single member, LLC, se você tiver uma empresa registrada e trabalha sozinho. O formulário 1065, que você vai declarar se você for sócio e tiver uma partnership, tem uma sociedade com uma ou mais pessoas. E o formulário, isso aqui é a continuação do formulário, o formulário 1120S, que é o formulário que você precisa declarar se você tiver uma estrutura fiscal chamada aqui nos Estados Unidos de S Corporation, que você pode fazer uma eleição e que ela até fornece vantagens tributárias, que eu também vou explicar isso em vídeos posteriores, e o formulário 1120 de uma corporation. Resumindo, eu procurei nesse vídeo dar uma visão geral de como funcionam os impostos, quais são os formulários mais comuns que os contribuintes têm que declarar aqui nos Estados Unidos, abordando de maneira genérica, obviamente, um pouquinho de imposto individual e também de business, de impostos de empresas aqui nos Estados Unidos, para que vocês tenham uma noção geral e continuem acompanhando aqui a série, porque na série eu vou estar pegando assunto por assunto e vou estar compartilhando com vocês para que vocês entendam e de uma vez por todas consigam fazer o tax planning, consigam tomar boas decisões para crescer e prosperar aqui nos Estados Unidos. Então, se você está gostando do meu canal, se você está gostando da nossa série, passe para o seu amigo, inscreva-se no canal, dê aquele like que você motiva, o professor fica animado e cada vez mais vai estar criando conteúdos para estar ajudando vocês. Deus te abençoe, como sempre digo, vamos em frente!